Tudo certo, cara. Não sei se você lembra, mas a gente se encontrou em Madrid, eu tava lá fazendo a cobertura do evento, o André Sim, da cara que Strafe eu lembro. Sports. Ah, legal, cara. Primeiro, prazer estar falando de novo com você. Obrigado por Prazer é estar meu. aqui com a gente. Sei que não é o momento mais adequado para a gente conversar sobre Valorant, não só para a Loud, mas para o Brasil como um todo. Tá difícil, né, cara? Tá bem difícil. Mas eu acho que falar um pouquinho então de tudo que vem acontecendo, né, no Valorant do Brasil. A Loud ela vem aí do quarto lugar de Madrid, teve mudanças grandes. O Sadak falou aí sobre as mudanças da parte administrativa que o time está tendo, dando mais liberdade aí para os coaches, para eles darem o pitaco deles. Então fala pra gente como que tem sido aí esse primeiro split do VCT Américas, o que que vocês estão sentindo, o que que vocês conversam e como que vocês estão se preparando aí para lidar principalmente com a cobrança externa da torcida. Pô, eu acho que a preparação a gente tá sempre dando o nosso máximo. Pode ter certeza que a gente tá dando o máximo do início ao fim, tentando de tudo pra, logicamente, vencer, sabe. Infelizmente as coisas não estão indo como a gente espera e, eu acho que é normal você perder. Se você vê, tipo, é que o povo muito de fora às vezes fica muito revoltado, tá ligado, mas eu também entendo, porque é a mente de torcedor, sabe, então isso é normal. Mas se você parar pra pensar, acho que, tipo, vou dar um exemplo de time de futebol, sabe. Mano, é muito difícil, por exemplo, um jogador só ganhar, tá ligado. Então, acho que é normal esses altos e baixos, acho que é importante você manter a cabeça e não ceder a isso, sabe, porque querendo ou não esse momento ruim pega um pouco, tá ligado, mas acontece, é trabalhar mais, trabalhar duro e tentar resolver as coisas, sabe, não ficar meio que num limbo e se lamentando, sabe. Então, quer correr atrás dos erros e ver a melhor forma de resolvê-los, sabe. Ah, legal. E olhando o passado recente da Loud, né, eu acho que a gente pode dividir o time em três gerações, né, que vem ali desde o Les e do Sadak, daquela primeira geração que foi campeã do mundo. Aí com a primeira mudança, saída do Aspas, aí já entram, né, você e o Cauã, e agora a terceira geração com a chegada do QCK, né? Você fazendo esse comparativo de quando você entra agora para o QCK, o que que você percebe aí de principal mudança? Claro que as mudanças elas sempre vêm para melhor, né? Vocês tentam Aham. fazer isso. O que que vocês acham que vocês fizeram de 2023 para 2024 com essas mudanças e o que que você acha que tem sido melhor do que foi na temporada passada? Ah, mano, eu acho que muitas coisas que a gente fez foi principalmente a mudança de composição, que a gente tinha, por exemplo, a gente tinha umas meio que desde o início do ano, ano passado, e esse ano a gente mudou bastante, então acho que essa flexibilidade foi bem legal, a gente mudou muitas coisas, mas acabou que agora recentemente tá dando um pouco algumas coisas erradas e tudo mais, tá ligado, mas eu acho que, mano, isso é, tipo, no geral mesmo, eu acho que é tudo aprendizado, sabe, tudo que tanto derrota quanto vitória, se você é um cara com uma mente boa, você enxerga pontos negativos e positivos, então é tentar melhorar, sabe. Ah, legal, cara, bacana. E olhando um pouco para esse pouco tempo dessa nova forma de trabalhar, né, com agora, né, os coaches, eles tendo uma voz mais ativa, qual foi a principal mudança que vocês enxergaram nesse aspecto? O Sadak, ele tem essa liberdade maior dentro do servidor e como que isso vocês percebem? Claro que o resultado, a derrota, ela não ajuda a mostrar uma análise positiva, mas como que vocês enxergam que isso já ajudou dentro e fora do servidor essas mudanças? Mano, acho que, como todo mundo tá vendo, né, principalmente acho que para o Matias não tá sendo tão pesado, sabe, tanto que o desempenho dele vem sendo incrível. Acho que, pô, tá dando diff em muita gente, sabe, então acho que pra ele individualmente tá sendo muito importante isso, sabe. Também acho que para o geral da equipe de a gente ter uma ideia geral sobre nossos inimigos e tudo mais, acho que tá sendo bem legal. Eh, Pô, acho que tem pontos positivos e negativos, sabe, mas eu acho que tá sendo muito bom, principalmente para o Matias não ficar com esse peso enorme, sabe. Legal, legal. Tá me ouvindo, cara? Acho que você travou. Oi? Tá me ouvindo? Alô, alô, Agora alô. foi, voltou, voltou. Deu uma Deve ter travada. pisado em alguma coisa aqui, Não, mano. esquenta a cabeça, esquenta a cabeça. Não, mas a resposta ela completou certinho, legal.
Tá. dá pra fazer a próxima. Tuiz, fala um pouco pra gente. Muito provavelmente a Loud não vai se classificar para os playoffs, né, desse primeiro split, né? Claro que existem ainda matematicamente possibilidades, mas a chance ela é baixa, né? Isso Aham. vai fazer com que a Loud tenha um espaço grande para se preparar, para ajustar e para realmente focar aí para os próximos eventos, né? Se você pudesse hoje analisar o que que a Loud precisa realmente olhar dentro dela para trabalhar melhor e o que que ela pode continuar fortalecendo, que hoje já é algo forte da equipe, ponto forte, ponto de melhoria. O que que você pontuaria hoje pra gente? Acho que, mano, um ponto forte nosso é, tipo, pode parecer clichê, mas acho que a nossa meio união, tipo, a nossa união, sabe? Acho que sempre quando tá rolando alguma merda ou, tipo, alguém tá, como posso dizer assim, se dando muito bem, a gente sempre ressalta o ponto positivo e também a gente fala um pro outro, assim, a merda que tá acontecendo e tudo mais, sabe? Então a gente tenta resolver sempre da melhor forma possível. Acho que esse é um ponto muito positivo que a gente deve continuar usando, claro. E também acho que, um ponto negativo pra gente melhorar talvez seja, se entender mais dentro de jogo, sabe. Acho que se encontrar mais como uma equipe. Acho que a gente tá se dando muito bem, mas infelizmente os resultados não estão vindo, então, é sempre bom procurar o que deve melhorar, sabe. Mas, agora também meio cabeça cheia, sabe, depois do jogo, então não sei te dizer muito bem, mas Não, lógico. acho que o que tá mais fresco é isso, sabe. Não, tá bom. Não, e faz sentido. Acho que quem assiste, acho que consegue concordar com você. E falando inclusive, né, do final do jogo, da cabeça quente, o STK no final ali falando com o Spacão, ele pagou geral, né? Falou que os caras não são tudo isso melhores do que a Loud e que a performance do time num dia ideal, digamos assim, poderia ter sido muito melhor do que foi, né? Você Aham. concorda com ele? Você acha que hoje foi um dia abaixo do normal do time? Você acha que realmente pensando na parte estratégica, a Loud está entre as melhores equipes do campeonato, mas que falta realmente ajustes pontuais para que isso apareça? Ou você acha que é um momento de parar, olhar para dentro e começar a redesenhar algumas coisas? Acho que, mano, querendo ou não tem o que falar, sabe, tipo, a gente é um time muito bom, tanto que a gente conseguiu classificar para o primeiro internacional do ano, então acho que não tem como contrariar isso, tipo, os 5 jogadores aqui são muito bons individualmente, nossa comissão técnica também é excelente, sabe, então acho que sobre a qualidade da equipe não tem o que falar, sabe. Acho que, obviamente, hoje, o último jogo, a gente teve um desempenho abaixo como equipe, sabe. Então, querendo ou não, custou muitos rounds, e talvez se a gente tivesse meio que numa partida boa, num dia bom, talvez o resultado poderia ser diferente, mas também poderia ser que não, sabe. Não tem como eu adivinhar isso, mas, eles também tiveram o mérito deles, sabe. Querendo ou não, eles têm jogadores muito bons individualmente. A edição do Hit, dou até um parabéns pra ele, porque é meu amigo, então jogou muito bem, dou até um parabéns pra ele, e ele tipo, ele adicionou muito a Cru, sabe. Acho que a Cru vem se encontrando bastante e os caras estão jogando muito bem, sabe, não tem o que falar. E mais isso. Legal. Tanto é que é o único time 4-0 do campeonato, né? Não tem como. Sim. Eles estão realmente acima. Bom, Tuiz, olhando um pouquinho para frente, para o futuro próximo, né? Rotação de Aham. mapas, ajuste aí no meta de novo, agente novo, principalmente a Clove aí, muita empolgação. Vocês olham para tudo isso, né? E vocês acham que pode ter aí alguma adaptação maior? Ou vocês vão procurar continuar fazendo a mesma coisa? Só lembrando que no começo do ano, antes do kickoff, você falou pra gente que você ia ser o segundo duelista do time, cara. E eu tô esperando. Tá lá, cara, tá lá, tá lá no Sai da Estrefa. Tô esperando esse duelista sair. Mas Certo. brincadeiras à parte, que você pensa sobre esse futuro, novo meta, nova rotação e os agentes novos chegando? Eu acho que é sempre importante a gente sempre dar tipo, tá de olho no meta, porque é um jogo da Riot, então eles sempre rotacionam bastante as coisas e você tem que ficar bem esperto com nerf, buff, agente novo, mapa novo, então acho que é sempre importante a gente estar alinhado com isso e com certeza a gente vai ter que remapear algumas coisas e se reencontrar de novo, sabe. Então, é mais isso.
Sem ser o segundo duelista que você não vai mandar, o que que você pensa aí que de repente você gostaria de fazer, experimentar uma coisa nova aí pro próximo torneio? Pô, mano, acho que eu gosto muito de jogar com controlador, acho que, tipo, a minha função aí eu me encontrei muito esse ano, acho que eu tô jogando bem. Infelizmente não tive um dos melhores desempenhos ultimamente, mas eu gosto muito do controlador, mas acho que uma função que eu acho bem legal também é sentinela, porque também é uma função que é parecida com o controlador, sabe, então, pra mim é bem legal de jogar. E eu acho que talvez eu gosto bastante de sentinela e gosto também bastante, por exemplo, de um segundo iniciador, sabe, acho que é Legal. um boneco que treina, então eu curto também. Mas, né, logicamente é coisa que eu curto, não que eu vou Sim, fazer, sabe. é uma vontade, né? É uma vontade É, aí de repente. Legal, legal, bacana. Ô, Twiz, eu vou, não vou mais ocupar seu tempo, eu acho que essa era a ideia. Obrigado tranquilo, pela entrevista, obrigado pela parceria de agradeço. sempre. Eu queria que você deixasse aí um último recado para a torcida da Loud, para a torcida do Valorante brasileiro, porque o momento não é fácil, a gente sabe disso, mas todos aqui juntos vamos empurrar aí a galera para ir para um resultado melhor daqui para frente. Aham. Pô, queria agradecer pra rapaziada que tá sempre tentando na torcida, eu sei que é difícil, a gente não tá no melhor momento, lógico, mas podem ter certeza que a gente tá tentando pra caralho, não tá ninguém aqui com o corpo mole e, tipo, fazendo, tá ligado, não querendo, tá todo mundo querendo muito. Estamos tentando, infelizmente os resultados não estão vindo, mas eu sei que é foda, mas continue torcendo por nós. E agradeço muito o carinho de todo mundo, carinho também de família, amigos e tudo mais, então muito obrigado aí quem torce por nós e também aos haters. Não tem o que falar, sabe, façam seu papel, eu não particularmente não ligo, mas é nóis, tamo junto.